Bom dia, alunos do quinto ano A. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma semana de estudo com mais algumas atividades do terceiro caderno. Vamos falar sobre sílaba tônica e números decimais. Se tiver dúvida, pergunte. Estarei aqui para responder. Para saber quais são os alunos que estão visualizando este post, peço que coloquem o nome nos comentários, ok? Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre sílaba tônica. Antes de começar o conteúdo de sílabas tônica, você deve ler o texto 3, que é um poema, e fazer as atividades 5, nas páginas 11 e 12. Na palavra existe sempre uma sílaba que é pronunciada com mais força. Observe. Leia a palavra chocolate. Observem. Chocolate. A sílaba tônica é aquela que se pronuncia com maior intensidade. A sílaba fraca de uma palavra chama-se sílaba átona, sílaba pronunciada com pouca intensidade. Então, nós temos aqui chocolate. Então, na palavra chocolate, a sílaba mais forte é o lá. Esta é a sílaba tônica. As outras, o T, o co e o cho, são sílabas átonas, ou seja, são as pronunciadas com pouca intensidade. No caso aqui, ó, última, penúltima, antepenúltima. Então, no caso dessa palavra aqui, a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Quanto à sílaba tônica, as palavras classificam-se em oxítonas. São palavras que têm como tônica a última sílaba. Exemplo, anzol. Então, a sílaba tônica, que é a mais forte, é zol. Então, no caso, ó, última, penúltima. Então, a última sílaba mais forte, quando a palavra tem a última sílaba mais forte, ela é chamada de oxítona. Mais um exemplo. Cipó. Então, quando falamos cipó, pronunciamos o pó com mais força. Então, nesse caso aqui, a última sílaba é a mais forte, também é uma oxítona. São acentuadas os oxítonos terminados em a ou as, e ou es, o ou os, em ou ens. Por exemplo, li, las, café, filó, também. No caso dessas palavras, as sílabas tônicas estão em amarelo. Então, todas aqui são oxítonas, e todas as oxítonas terminadas nessas terminações que eu falei, elas são acentuadas. Paroxítonas. A penúltima sílaba da palavra é a tônica. Então, quando a penúltima é a mais forte, ela é paroxítona. Exemplo, sapato. Então, quando falamos sapato, o pá é pronunciado com mais força. Então, é uma paroxítona. Pipoca. Pó mais forte. Então, última, penúltima. Então, paroxítona. São acentuadas as paroxítonas terminadas em R, N, X, L, I ou IS, U ou US,
ou uns, ão ou ãos, ã ou ãs. Exemplo: açúcar, pólen, látex, fácil, táxi, vírus, álbum, órfão, ímã. Então, todas essas palavras, a penúltima é a mais forte, todas são paroxítonas. Proparoxítonas. A antepenúltima sílaba da palavra é a tônica. E no caso das proparoxítonas, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Por exemplo, lâmpada. Então, última, penúltima, antepenúltima. Então, todas as palavras que têm a antepenúltima sílaba mais forte e é acentuada são proparoxítonas. Mágico. Última, penúltima, antepenúltima. Olha o acento. Fósforo. Então, a sílaba mais forte é a antepenúltima. Deve ser acentuada e é uma proparoxítona também. Matemático. Outra proparoxítona. Antepenúltima sílaba mais forte e acentuada também. Atividade 6. Vamos fazer mais atividades? A. Faça um círculo ao redor da sílaba tônica, a sílaba mais forte das palavras. Então, aqui são três conjuntos de palavras que vocês devem circular a sílaba mais forte. No caso aqui, ó, duração. Então, qual é a sílaba mais forte? Então, no caso dessa palavra é urá. Então, você vai circular o urá. Sapato. Nesse caso, quando você fala sapato. Então, pá mais forte, circula o pá, tá? E assim por diante. Em língua portuguesa, hoje é somente a atividade 6. Agora vamos para as atividades de matemática. Em matemática, estamos estudando os números decimais. Os números decimais, eles podem ser encontrados no preço dos produtos. Observem, R$ 2,18. Então, é um número decimal aqui. Também pode ser encontrado no peso, quando nós pesamos na balança. Então, este também é um número decimal. Encontramos os números decimais também na temperatura, seja de uma cidade, seja de uma pessoa. Na nossa altura também usamos números decimais. Então, os números decimais estão sempre presentes no nosso cotidiano. Agora, vamos ver como fazemos a leitura de um número decimal. Então, o número decimal é composto da parte inteira, que é antes da vírgula, e da parte decimal, que é depois da vírgula. Então, antes da vírgula temos as unidades simples, as dezenas e as centenas. A primeira casa depois da vírgula são os décimos, a segunda casa são os centésimos, a terceira casa são os milésimos, depois vem os décimos de milésimos, os centésimos de milésimos e os milionésimos. Como se lê um número decimal? Vamos observar o número 4 inteiro e 125 milésimos. Então, a parte inteira é o 4. Observe, ele está antes da vírgula. O número 1 são os décimos, o número 2 são os centésimos e o número 5 são os milésimos. Então, lemos 4 inteiros e 125 milésimos. Agora, vamos colocar no quadro valor de lugar.
a parte inteira aqui, que é uma unidade simples, que é o 4. Agora os décimos, que é o 1. Os centésimos, que é o 2. E os milésimos, que é o 5. Atividade 6. Registre os números decimais no quadro. Então, aqui é um conjunto de números decimais, são alguns números decimais que você deve registrar neste quadro aqui. Parte inteira desse lado, parte decimal desse. Então, vamos fazer esse primeiro exemplo aqui. Então, o que nós temos de parte inteira? Apenas 0. E os décimos? 4. Os centésimos? 3. Os milésimos? 8. Então, agora você vai fazer o restante dos números, colocar no quadro do valor de lugar. Por hoje é só, pessoal. Espero que você tenha entendido e, se não tiver entendido, eu estou à disposição no período matutino para o esclarecimento de dúvidas. Boa aula e até amanhã.